Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no livro de Juízes capítulo 6, do 11 ao 15, aonde você vai perceber aqui que não devemos jamais, ou de maneira alguma, plantar para que outros possam colher no seu lugar. O contrário, quem planta tem o direito de colher aquilo que plantou, ou seja, não aceite plantar para os inimigos colher as vitórias, as bênçãos no seu lugar. Ao contrário, aquilo que você plantou com esforço, com dedicação, você é quem deve fazer a mesma colheita. Por que eu digo isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de mencionar. Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 15, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás Abezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele perguntou, questionou. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhes disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Só aqui para nós meditarmos ou refletirmos um pouco. Você percebe que o povo de Deus estão nada menos que 7 anos plantando e os medianitas colhendo no lugar deles. E até então, enquanto o povo de Deus estava assim de braço cruzado, Deus estava esperando uma altitude deles. Deus estava esperando uma iniciativa do próprio povo de Deus, porque eles estavam plantando ano após ano e os inimigos colhendo no lugar. E Deus estava permitindo, porque eles estavam assim, não faziam nada para mudar a situação. Não davam um passo para que a situação que estava contrária se tornasse favorável a eles. E Deus estava esperando alguém se levantar para defender o que era seu. Até que 7 anos depois, Gideão resolve se levantar. Quando Gideão se levanta, como acabamos de ouvir no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes, observa que no versículo 12 o anjo aparece a ele. E quando o anjo aparece, o anjo do Senhor diz a ele assim: O Senhor é contigo, homem valente, porque Gideão estava defendendo aquilo que era seu. Gideão estava cansado de ser opróbrio nas mãos dos inimigos. Gideão estava cansado de plantar para que outros colhessem. Gideão estava cansado de plantar e os inimigos colhendo no lugar dele. Chegou um momento que ele não mais aceitou aquela situação. Houve um momento que Gideão cansou-se de plantar e ver os outros colhendo no seu lugar, e ele resolveu defender o que era dele. E é o que você que me ouve precisa fazer: defender o que é seu, lutar por aquilo que é seu, lutar com fé, lutar com garra, com determinação, colocar no coração: eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou lutar pelo meu casamento, por exemplo, eu vou lutar pela minha vida espiritual, eu vou lutar pela minha salvação, eu vou lutar pela minha casa, porque a minha casa é promessa de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou lutar pela minha salvação é promessa de Deus. Eu vou lutar pela minha vida financeira é promessa, porque Deus é dono do ouro e da prata.
Eu vou lutar para que aquela porta se abra, porque aquela porta aberta é promessa de Deus, que a palavra promete que Ele abre porta e ninguém fecha. Eu vou lutar com toda a minha fé. Eu não vou aceitar plantar para que outro escolha. Ei, quando Gideão se levantou, Deus enviou um anjo a encorajá-lo para conceder vitória a Gideão. Quando Gideão se levantou, Deus se levantou para tornar o Gideão forte. Quando Gideão se levantou, Deus se levantou para bater os inimigos e para tornar Gideão vitorioso. Exatamente naquela colheita. Ei, eu ouvi lhe dizer, Deus tem uma colheita pronta para entregar em suas mãos. Deus tem uma colheita pronta para nas tuas mãos Ele há de confiar. Mas Ele está esperando você se levantar e lutar por aquilo que é seu por direito. Deus está esperando a atitude da sua parte, iniciativa da sua parte, você se levantar e pôr a salvo o que é seu. Não espere os outros lutar por você. Enquanto Gideão estava assim, ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada para mudar a situação, até que Gideão resolveu se levantar. 7 anos sendo escravo, 7 anos sofrendo, 7 anos de escassez, 7 anos de humilhação, 7 anos de fome, 7 anos de sofrimento. Mas agora Gideão resolveu lutar por aquilo que era dele por direito. Deixa eu perguntar a você que me ouve do outro lado: quanto tempo já faz, ou quantos anos, que muitos que vão ver essa mensagem vem sendo escravo do adversário? Muitas vezes no casamento, o casamento está no fundo do poço e há pessoas que estão assim, não se levantam, não faz nada para mudar a situação. Outros é na vida financeira, anos e anos no fundo do poço, tem pessoas que estão assim, não faz nada. Outros na vida espiritual, outros na saúde, outros com relação à salvação, tem disposição para tudo, não tem para buscar a Deus, está assim, ó. E Deus está esperando a atitude da sua parte, a iniciativa da sua parte. Deus está pronto a te honrar, Deus está pronto a te dar vitória. Mas talvez você que me ouve, você está esperando os outros lutar por você. Se Gideão ficasse esperando pelos outros, ele nunca salvaria a sua colheita. Ele teve que se levantar, fazer a parte dele. Se levanta, começa a fazer a tua parte, começa a se mover. Deus está pronto a te honrar, Deus está pronto a te abençoar, Deus está pronto a te dar vitória. Mas você precisa se levantar e começar a defender aquilo que é seu. Começar a defender o que Deus te prometeu. Está na hora de você defender o que é promessa de Deus na sua vida. Está na hora de você começar a lutar pela promessa. Está na hora de você lutar pela tua salvação, pela tua vida espiritual. Está na hora de você lutar por aquilo que é promessa de Deus na sua vida. Está na hora de você começar a lutar por aquilo que Deus te prometeu. Não aceite ficar semeando para outros colher no seu lugar. Você que plantou, você deveria primeiro colher aquilo que você se esforçou para plantar. Não fique plantando e vendo outros colher, você ficando para trás. Se levanta, começa a lutar. Deus está pronto a te honrar, pronto a te abençoar, mas está esperando essa atitude da sua parte para que a sua fé seja honrada no nome de Jesus. Talvez você está esperando os outros fazer por você. Não espere os outros fazer o que você deve fazer. Não espere pelos outros aquilo que é você que tem que fazer. Talvez você está esperando pelos outros aquilo que só você pode fazer. E Deus está esperando essa atitude da sua parte. Você se levantar, você começar a lutar, e você não aceitar ficar na mão dos outros, inclusive dos adversários, aquilo que Deus preparou para você. Porque foi 7 anos os inimigos zombando de Gideão e de todo o povo, do próprio povo de Deus. Tem gente que o inimigo está zombando no casamento há tanto tempo. Vida financeira, na vida espiritual, em vários aspectos. Porque tem pessoas que estão de braço cruzado e não faz nada, não se levanta, não luta. Foram 7 anos. Você que me ouve agora, não todos, mas a maioria que vai ver essa mensagem. Quanto tempo, faz quanto tempo que você está sofrendo? E mais quanto tempo você vai permanecer assim para você fazer algo? Quando tudo chegar ao fim, quando não der mais tempo, faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Gideão questionou a Deus aqui no versículo 13, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Não foi que Deus o havia entregado nas mãos dos medianitas. Foi porque aqui no capítulo 6, versículo 1, o povo de Deus tinha feito o que era errado. E tinha aborrecido ao Todo-Poderoso. Por isso, como o que fizeram de errado, o de errado também tiveram que colher. O que é ruim tiveram que colher. Mas quando você faz o que é bom, você colhe. Ou seja, eu não posso errar, porque se eu errar, a minha colheita não vai ser boa. Por isso eu tenho que errar o mínimo possível, para que a minha colheita seja favorável a mim, e não as coisas que eu venho colher possam me prejudicar. Por isso eu tenho que fazer o que é bom, para que as coisas que eu venho colher possam acrescentar de bom na minha vida e não do que é ruim.
Então, plante coisas boas, que assim você vai colher coisas boas também. O povo de Deus fez o que era ruim e estava esperando colher coisas boas. Olha o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. E ele lhes disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quando Deus falou para Gideão: vai na tua força, livra Israel da mão dos medianitas, ele disse: Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Só que Deus havia dito para ele: vai na tua força, homem valente, livra Israel das mãos dos medianitas. Aqui que a Bíblia está dizendo aqui que Deus não escolhe os grandes para livrar os pequenos, mas Deus usa os pequenos para livrar aqueles que se acham grandes. Sabe qual é o problema de muita gente? Não dá credibilidade ao que os pequenos pregam, mas prefere acreditar no que os grandes pregam. Quer que eu te mostre na Bíblia que a maioria dos grandes, a maioria deles, se não todos, estão perdidos? Saul, por exemplo. Se depender de Saul, todo o povo de Deus teria ido para o cativeiro. Na pandemia, por exemplo, os grandes se esconderam tudo, e o povo ficou tudo refém da pandemia, os cristãos, porque os grandes foram covardes. Os grandes não tiveram coragem, se esconderam, submissos aos homens, e aí todo mundo foi no embalo deles. Se você olhar para a Bíblia, Saul aparentemente era grande, era rei, mas Deus não usou Saul para livrar o povo, Saul era covarde. Deus usou o pequeno chamado Davi para livrar aquele próprio que dizia ser rei, como todos os outros. Se você olhar para a Bíblia, Deus usou Samuel para colocar no lugar de Eli. Ele era o sacerdote, aparentemente era grande, mas também estava perdido. Se você olhar para a trajetória da palavra de Deus, você vai se dar conta de que Deus, durante todas as escrituras sagradas, Deus usou os pequenos para livrar os grandes e não os grandes para livrar os pequenos. Sabe qual é o detalhe de hoje em dia? É que as pessoas não dão ouvido que os pequenos pregam, preferem ouvir os grandes. É os grandes que estão perdidos. E as pessoas não percebem. Então cuidado com aqueles que se acham importante, prega, porque nem todos é Deus que está usando. Muitos estão confiando em si mesmos. Os pequenos confiam em Deus, os grandes confiam em si mesmos. Deus usou um profeta para falar com Jeroboão de Betel. Jeroboão era rei, e Jeroboão ignorou o que Deus falou através do profeta. Quando Jeroboão, que era rei, estendeu a mão de cima do altar, a mão de Jeroboão secou-se. E Deus usou o profeta para fazer com que a mão de Jeroboão voltasse ao normal. Deus nunca usou o grande na Bíblia para abençoar os pequenos, mas Deus sempre usou os pequenos para corrigir os grandes. Então dê ouvido que os pequeninos de Deus pregam, dê ouvido que Deus fala através dos pequeninos, porque assim, se você fizer isso, você pode estar em segurança. Agora, do contrário, você pode espiritualmente falando, estar andando de maneira equivocada e não está se dando conta disso. Cuidado com muitos que se acham grande por aí, porque muito espiritualmente está perdido, as pessoas não percebem isso. Aqui Deus usou o pequeno no versículo 15, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Penso eu que Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, eu não estou usando grandes para livrar os pequenos, mas os pequenos para livrar os grandes. E Deus estava usando aqui o pequeno para colocar em segurança todos aqueles que se achavam importantes. Interessante que Deus não usou o grande para pôr os pequenos em segurança. Deus usou o pequeno para pôr os grandes em segurança. Eu não sei se você entende isso. Dê ouvido à voz de Deus, e assim será bem sucedido você e sua casa. Agora, se você não deu ouvido, talvez muitos que vão ver essa mensagem podem continuar em prisão por estar dando ouvido àqueles que se acham importantes e não àqueles que Deus está usando de fato e de verdade. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Mas que você entenda que Deus não usa os grandes para livrar os pequenos, mas usa os pequenos para colocar em segurança aqueles que se acham importantes. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.